Insights, o podcast do Bradesco. Se ainda a gente ficar abaixo, mas na média dos últimos 6 anos, a gente está falando num fluxo para o Brasil de por volta de 25 bilhões de dólares. Então ainda existe um espaço para você ter relevante, sim. Uma entrada de recursos relevante. E isso tem um impacto direto na valorização das bolsas aqui. O fluxo que a gente está vendo hoje na bolsa é essencialmente de estrangeiro. Sim. E estrangeiro, quando ele vai olhar IPO, ele tem preferência pelos tickets maiores, né? São operações maiores. Agora, um ciclo de IPO, às vezes com companhias um pouco menores, precisa do local participar dessas operações. E hoje o local está, como a gente falou, né? O juro muito alto. O investidor local, na média, está um pouco fora de bolsa, né? Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. 34%. Essa foi a valorização do Ibovespa em 2025. O melhor desempenho desde 2016. Ao longo do ano, o índice renovou 32 máximas, mesmo em meio a períodos de volatilidade. O fluxo de capital estrangeiro tem sido decisivo, ditando o ritmo do mercado e mudando a dinâmica da Bolsa de Valores em São Paulo, a nossa B3. E com isso, o Ibovespa tem alcançado marcas históricas dia após dia, chamando a atenção de investidores no Brasil e no exterior. Mas quais são os fatores por trás dessa movimentação? E como é que o cenário nos Estados Unidos tem influenciado o mercado local? E mais importante, essa valorização é sustentável? Para aprofundar esse panorama, discutir o que esperar dos próximos capítulos, recebemos o Rodrigo Santoro, Head de Renda Variável da Bradesco Asset. Rodrigo, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Ju. É um prazer estar de volta aqui no Insights. E também agradeço a você, Bruno Lima, a sua primeira participação no nosso Insights. Seja bem-vindo. Obrigado, João. É um prazer. Rodrigo, Bruno, eu queria primeiro começar com uma pergunta que vocês desenhassem aqui para a gente um panorama geral. Eu sei que são muitos assuntos dentro do assunto de renda variável, ações, né, investimento em ações. Eu queria que vocês desenhassem como é que vocês enxergam o atual cenário e quais foram os principais drivers, motores por trás desse desempenho tão forte de 2025. Quer começar, Rodrigo? Vamos lá. Quem diria, né, que a gente ia ter uma valorização de 34% num ano em que o juro... Está tão alto, né? Exatamente, está num patamar bastante elevado, né? A gente vinha batendo bastante nesse call ao longo de 2025 e ele se concretizou. E aí tem vários pontos que fizeram com que essa bolsa performasse tão bem. Acho que o primeiro ponto que vale destacar é como a gente virou o ano de 24 para 25. Né? Se a gente for lembrar lá atrás, em dezembro de 2024, a gente teve um impacto muito grande em relação ao anúncio da meta fiscal. Uhum. Então, a gente teve uma correção nos últimos 2 meses do ano muito forte em 2024. Né? O que fez com que a gente iniciasse 2025 numa base melhor do que terminamos ali em 2024. A gente começou 2025 com uma preocupação grande em relação à inflação. Uhum. E uma preocupação grande em relação ao fiscal. Sim. Essa preocupação ela foi se diluindo ao longo do tempo. A gente teve a inflação vindo com uma projeção, um resultado muito diferente da projeção inicial. A gente viu reduções de projeção da inflação ao longo do ano. E o fiscal ele acabou ficando um pouco de lado, dados os temas globais. Uhum. O ano ele foi positivo para o Ibovespa, mas também ele foi muito positivo para bolsas em geral no mundo. Quando a gente pega o índice global, ele valorizou ali por volta de 21% em dólar. Os emergentes, por volta ali de 33%. A bolsa, quando a gente olha ela em dólar, né, a gente falou aqui ela 34% em real, mas em dólar ela valorizou 51%. Porque o real valorizou, né? O dólar se desvalorizou. Exato. E isso foi importante não só para o Brasil, mas para vários países emergentes, e principalmente aqui os países ligados à América Latina. Sim. Tá? E por que isso aconteceu? A gente teve um movimento, voltando aqui um pouco atrás, os últimos anos eles foram marcados por um fluxo muito forte para o mercado americano. Sim.
a gente tinha basicamente duas variáveis. A primeira e a mais importante é o desenvolvimento da inteligência artificial, que fez com que as empresas abrissem um horizonte de investimento, olhando para frente, um horizonte de crescimento muito forte. Principalmente o que a gente chama ali das Mag 7, que são as empresas de tecnologia mais pesadas no índice, né, que têm participações relevantes. Isso fez com que o investidor ele ficasse muito atento ao mercado americano. Claro. Além disso, a gente teve uma economia americana bastante pujante, né, com bom crescimento de PIB, com uma inflação, de certa maneira, controlada. Isso fez com que o investidor, seja ele americano ou global, ele visse uma simetria de risco-retorno no mercado americano muito boa. Então, poxa, se eu tenho aqui um crescimento forte no mercado americano, com essas empresas tendo um crescimento e mostrando bons resultados, para que eu vou me arriscar em um país emergente ou investir em um outro lugar fora aqui do mercado americano? Esse cenário, ele mudou um pouco em 2025. Ele começou a mudar. A gente acredita que esse é um movimento que ele deve continuar por um período. E basicamente por que isso aconteceu? Primeiro, a gente começa a ter uma redução dos juros no mercado americano, o que mostra uma redução do crescimento. Então, essa variável de crescimento ela vai se arrefecer ao longo do tempo. Isso também corrobora para um dólar mais fraco. E aí o investidor, ele sempre vai estar olhando o quanto que ele tem para ganhar na bolsa e o quanto ele tem para ganhar no câmbio, principalmente o investidor global. Né? E isso é um fator decisivo. Incertezas geopolíticas, a gente viu, pós-invasão da Rússia, os bancos centrais focando em diversificar o dólar, e isso afeta diretamente a moeda. Então, a gente viu o preço do ouro, mais nesse ano o preço da prata também subindo bastante, como forma de diversificação do dólar e, portanto, afetou negativamente aqui o dólar. Quando a gente olha, o grande perdedor do ano de 2025 foram as empresas ligadas ali a commodity. Cada uma com sua especificidade, né? Além da questão do câmbio, de fato, todos os mercados tiveram ali um excesso de oferta que prejudicaram a performance dessas ações. E o que então subiu? Basicamente as empresas ligadas à economia doméstica e o que a gente chama de bond proxy, que são as empresas que se assemelham a títulos de renda fixa, que tem uma previsibilidade maior ali de receita e de resultado. E de dividendos também. E de dividendos, perfeito. Então, foi basicamente esse cenário. Eu acho que o investidor ele foi ponderando cada vez mais ao longo do ano esse cenário externo, mas também partimos de uma base muito fraca na virada do ano. E tem, acho que, um ponto que, se eu puder adicionar, acho que tem uma mudança, talvez, de mindset dos investidores estrangeiros também, em que mercados emergentes não é só China, né? Sem dúvida. Então, a China passou por vários períodos aí de muita volatilidade, né? Por questões internas e alguns setores que arrastaram para baixo, né? Sem dúvida. O mercado chinês. E a China, né, quando a gente olha mercados emergentes, virou um palavrão para o investidor estrangeiro nos últimos anos. Apesar de ter um peso muito grande ainda, né? Exato. No índice, mas... A gente viu uma nova categoria, né, que é o emergente sem China. Ex-China, né? Que cresceu muito nos últimos anos. E isso também aconteceu em 2025, né? O mercado ele ficou um pouco menos preocupado com essa relação com a China. A gente parte também de uma incerteza grande da política comercial que foi se diluindo ao longo de 2025. E o Brasil, ele virou uma alternativa. Não só o Brasil, mas o mercado de América Latina virou uma alternativa. A gente não tem Rússia, não tem como investir em Rússia. China tem toda essa questão que a gente mencionou anteriormente. E o Brasil, ele desponta ali como uma opção junto com outros países da América Latina. Eu acho que um outro ponto, assim, só para destacar, o Rodrigo meu comentou, mas é que na virada de 24, muito por causa do fiscal, a gente estava com uma curva de juros muito estressada. E quando a gente olhava para o valuation, né? Quer dizer, como é que estava precificado nas ações que a gente investe ou na bolsa em geral, o que estava embutido naquelas companhias, naquele nível de preço, era um cenário quase que catastrófico, assim, né? E geralmente essa é uma hora boa de você investir, porque mesmo que não se configure um cenário muito bom, e a gente viu isso para o Brasil, né? Que em 2025 o Brasil especificamente teve um cenário excelente, não é esse o ponto. Quando a gente está investindo numa companhia, né, nessas ações listadas,
de certa maneira, é super importante o seu preço de entrada e o que está embutido naquele preço que você está comprando. Ali no final de 24, né, por essa questão fiscal, eu estava com juro muito estressado, juro de longo prazo muito estressado. Então, o custo de capital, né, que é basicamente quanto que você exige de retorno nas companhias, estava altíssimo. E à medida que o tempo foi passando, o cenário foi, não é que o cenário melhorou demais, mas foi tirando algumas nuvens, aí você vai cristalizando o valor das empresas. Né? Tem algum setor, Bruno, que o Rodrigo já comentou, vocês dois comentaram sobre valuation. Eu entendo que ainda existe um desconto na avaliação, né, no nível de valuation da Bolsa, mas tem algum setor que você prefira hoje? Na verdade, como o Rodrigo comentou, assim, a oportunidade que a gente via há 12 meses atrás, hoje ela é bem menor de maneira espalhada na Bolsa. Né? Antes, assim, a gente olhava para quase qualquer empresa, a gente fazia alguma conta com um cenário bem conservador e a gente achava valor nas companhias. Uhum. A gente já não vê isso mais de maneira assim tão simples, tão fácil. Né? Isso já... Então, de certa maneira, esse dinheiro mais óbvio, ali, mais fácil, acho que ele já foi capturado com essa alta dos últimos 12 meses. Indo para os setores, e aí também, assim, obviamente, o que a gente tem fundos aqui que já tem histórico longo, assim, sempre que a gente investe, mais importante ainda do que tentar imaginar onde tem uma oportunidade muito grande de curto prazo, é de fato ver o negócio, ver a companhia melhorando ao longo do tempo. Então, assim, se você vai investir numa companhia para 5, 10 anos, o seu valuation de entrada é importante, mas não é tão determinante assim se você vai carregar a posição por mais tempo. Né? Então, por que eu estou dando fugindo um pouco da pergunta objetiva de setores? Porque eu acho que é importante nesse momento onde você vê o nível de valuation da Bolsa já é um valuation ok, longe de dizer que a Bolsa está cara de forma alguma, né? Assim, e barata também. Tão pouco barata. Não está tão barata, né, como estava há 12 meses atrás, né? Então hoje já teve um pouco esse fechamento dessa oportunidade. Quando a gente olha agora, você tem que de fato agora botar ficha naquelas companhias, naqueles setores que você enxerga a oportunidade do ponto de vista operacional da empresa. Uhum. Então, assim, tem alguns setores, né, algumas empresas que a gente olha e a gente verifica bastante oportunidade. O principal que a gente mais gosta de olhar é a capacidade da empresa crescer alocando capital num bom retorno. Então, assim, sim, a gente vê alguns setores. Esses setores, né, essa grande classe que o Rodrigo chamou de bond proxy, onde a gente tem setor elétrico, as empresas de shoppings, concessões rodoviárias, é um setor que a gente gostava há 12 meses atrás, onde, como o Rodrigo comentou, estava muito, muito barato. Hoje já não está tão barato, mas a gente ainda vê boas oportunidades, basicamente porque os negócios são bons. Então, assim, o valuation não é tão gritante como era 12 meses atrás, né? Então, para ter uma base de comparação, o Rodrigo falou, né, de TIRs que a gente via retorno real de 15% ao ano, hoje já está mais perto de 10%. Ainda é muito bom. Ainda é muito bom, né? A gente está falando de retorno real. Obviamente não é tão bom quanto era um ano atrás. E além disso, assim, várias dessas empresas têm oportunidade de crescimento. Então, geralmente essa conta que a gente faz de TIR é com base nos ativos que a empresa tem hoje. Uhum. Então, nesse segmento, acho que tem bastante oportunidade ainda. Né? Mesmo com a Bolsa sendo tão concentrada em financeiro e commodities, que é muito sensível a fatores externos, ainda a gente encontra essas oportunidades. Né? E esse é um bom ponto, porque a gente iniciou aqui o ano de 2026 também com uma performance muito forte da Bolsa. Né? Grande parte explicada pela essa entrada de recursos de investidor estrangeiro. Quando a gente olha aqui 2026... a gente teve por volta de 25 bilhões de reais de entrada, né, em janeiro aqui de estrangeiros. Se a gente coloca a parte do à vista mais o futuro, a gente está falando algo próximo de 31 bilhões de reais, que é um montante bastante importante, principalmente comparado com os últimos anos. E como é que esse estrangeiro ele entra num primeiro momento? Ele entra via veículos passivos, né, os ETFs. E os ETFs eles vão ponderar as grandes empresas do índice. Então, a gente começou aqui um ano de 2026 com as empresas que têm grande peso no índice performando muito acima do resto da Bolsa. Então, se a gente olha a Bolsa como um todo, no que a gente chama aqui de equal weight, que é ponderar, pegar todas as ações e falar, a média de retorno dessas ações é um valor. Né? Esse valor ele está substancialmente abaixo do índice Bovespa. Né? Então,
tem o lado bom e o lado ruim. Né? O lado ruim é que, num primeiro momento, essa performance é concentrada. E o lado bom é que a gente ainda tem uma oportunidade razoável no restante. Né? E isso vai acontecer ao longo do tempo. Esse fluxo ele vai migrar um pouco para os fluxos ativos. E aí vem para o stock picking específico. Isso sem considerar nada o investidor local, que ainda está bastante fora do sim. do Porque, como investimento em você bolsa. comentou, ainda estamos em patamares de juros muito altos, né? E falando um pouco sobre risco, saindo um pouco de oportunidade, não posso deixar de comentar que 2026, além do ano de Copa, a gente também tem as eleições, claro. E geralmente a gente sempre vê uma volatilidade, né? Na nossa cabeça, o que a gente imagina? Assim, que o Lula, apesar de ter uma rejeição alta, é um candidato muito forte, né? Assim, vem ganhando eleições aí uma geração inteira, desde 2002, sempre que o Lula está competindo, ele sempre foi um candidato muito competitivo. O PT, né, o partido, muito na pessoa do Lula, sempre foi muito competitivo em eleições, mesmo quando o candidato não foi o Lula. Então, esse é um primeiro ponto. Do lado da centro-direita, assim, tem vários nomes. Sim. Né? A gente ainda não sabe, olhando o cenário de hoje, o mais provável que seja o Flávio, o candidato, mas tem outros nomes, né? Teve esse movimento recente do Caiado indo para o PSD. Pode ser que ele também surja uma chapa competitiva, a gente não tem muita certeza, mas fato é que a gente vê uma eleição mais uma vez polarizada. Difícil dar um call assim muito forte para algum lado, do tipo de algum candidato que tem uma vantagem muito grande. Eu acho que muito provavelmente a gente vai ficar ali até os 45 do segundo tempo, um pouco nessa dúvida, né? Dito isso, vai trazer bastante vol, porque as plataformas econômicas, né, seja do governo atual, seja de qualquer um desses candidatos de centro-direita, acho que elas são bem distintas e com certeza vai fazer preço, né? Então, e sem contar as companhias listadas, no caso de Petrobras, Banco do Brasil, as empresas as estatais que têm um peso relevante, né, no índice, tem bastante liquidez e que também para elas pode ser um cenário bem distinto em algum desses casos. Né? Claro. E tem mais algum fator, na visão de vocês, que vai fazer preço, como você comentou, vai mexer o mercado ao longo desse ano? Acho que é importante mencionar, né, que toda a alta que a gente teve em 2025 e esse início de ano, ela não tem uma relação direta com a eleição. Né? Eu acho ainda. Que, o investidor ele ainda está pouco posicionado para a eleição. E eu acho que, de certa maneira, a gente virou o ano com um cenário mais equilibrado em termos de aposta de eleição. Eu acho que, de certa maneira, uma probabilidade maior da continuidade do atual governo. Né? Primeiro, a gente não falou aqui, mas a gente entra num cenário de queda de juros. A gente tem o primeiro corte agora em março. O Brasil hoje ele tem uma das maiores taxas de juros. Mas ela também tem o Brasil tem o maior delta de corte de juros no mundo. Isso é importante para o investidor estrangeiro. Ele está olhando. Que a gente tem mais espaço para cortar os juros, né? Exatamente. Então vai ser um dos países que mais vai ter corte de juros, né, a princípio. E o cenário ele vem corroborando para isso. A gente conversa com as empresas ligadas mais a consumo, a gente vê claramente uma desaceleração da atividade, principalmente ali no final do ano. Inflação ela segue bastante benigna. A parte ali de reservatórios, que é tão importante para o preço de energia, a gente vê um cenário que aparentemente está controlado, né? Apesar de favorecer preço de energia, preços altos de energia, a gente acredita que é um cenário controlado. E o câmbio continua jogando a favor. A gente continua tendo um câmbio, um real se valorizando. Então, tudo indica que a gente vai ter um cenário de corte de juros a partir ali de março. Né? Agora, o ponto é, o que isso significa para investimento em risco e bolsa? Em geral, quando a gente tem um movimento de queda de juros, a mediana é que nos 24 meses seguintes, a gente tem uma boa performance da bolsa. A gente está falando aí nos últimos ciclos de algo próximo a 58%. Só que a gente tem em um ano. Em 24 meses. 22 anos. Perfeito. Só que a gente tem um ponto importante que é esse movimento de queda de juros, ele também vem acompanhado com o movimento de queda de juros no mercado americano. Sim.
Quando você combina esses dois cenários, e olhando para trás, quando isso aconteceu, a gente está falando de uma performance de 80% nos 24 meses seguintes. Então, a gente tem um trigger bastante importante, né? Uma alavanca bastante importante, que é a queda de juros. O segundo ponto, que na nossa visão é uma continuidade do que a gente já está vendo, é a questão da diversificação global. Como eu mencionei, os investidores estrangeiros eles estão buscando alternativas. Para você ter uma ideia, a gente tem uma questão de posicionamento dos estrangeiros muito leve, né? O investidor estrangeiro está muito pouco alocado em mercado emergente, isso, em consequência, ele está muito pouco alocado em Brasil. Se a gente tiver uma convergência para a média dos últimos 6 anos, que é abaixo do índice, né? Do índice global de ações, se ainda a gente ficar abaixo, mas na média dos últimos 6 anos, a gente está falando num fluxo para o Brasil de por volta de 25 bilhões de dólares. Então, ainda existe um espaço para você ter relevante, sim. Uma entrada de recursos relevante. E isso tem um impacto direto na valorização das bolsas aqui. Dólar mais fraco também significa a valorização da bolsa aqui. Todo esse cenário de queda de juros e diversificação global vem no momento que os investidores, tanto locais como estrangeiros, estão muito pouco alocados. A gente vê isso pelo lado dos institucionais, políticas de investimento para esse ano, elas não demonstraram aumento de exposição em renda variável. A gente não viu ainda uma reversão de fluxo para fundos de renda variável em geral. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, o movimento, quando ele vir, ele vai ser relevante. Outro ponto, né? Então, quem está comprando a bolsa, né? Basicamente são os estrangeiros, e a gente viu um movimento dos últimos 2 anos muito forte das empresas, né? E dos acionistas dessas empresas. O controlador que conhece o negócio, que conhece a perspectiva futura, ele vai chegar na conclusão que a gente chegou no final do ano passado, do começo do ano passado, né? Que os ativos eles estavam muito baratos. Então, a gente viu um fluxo de compra por parte, seja dos vendedores, dos controladores, mas também das próprias empresas, muito relevante nos últimos 2 anos. Isso faz com que a gente comece a ter uma redução do que a gente chama de free float, que é basicamente as disponibilidades, a quantidade disponível. A gente também teve uma redução importante de ações listadas. A gente teve muita empresa fechando capital, muita empresa sendo adquirida, muitas fusões entre as empresas listadas. Então, as opções elas se reduziram ao longo de 2024 e 2025. Né? Isso também é um fator importante. Então, temos aqui 2 triggers, né? 2 alavancas que basicamente são queda de juros e diversificação global, num cenário onde a gente tem pouca alocação e um valuation que ainda é bastante decente, que na nossa visão ainda existe um espaço para valorização. Ótimo. E falando sobre empresas, então a gente já desenhou um pano de fundo de oportunidades, riscos, né? Falamos bastante sobre as eleições e o que pode trazer mais valorização e até volatilidade para a Bolsa. Mas falando agora no micro e olhando para a saúde financeira das empresas, a gente ainda tem taxa de juros muito alta, que é muito bom para investir em renda fixa, mas para as empresas pode se tornar um desafio também. Como é que as empresas estão e como é que elas estão encarando esse cenário de muitas incertezas políticas também? Não só no Brasil, mas também no mundo, com, enfim, algumas incertezas com relação a políticas externas, né, até com os Estados Unidos. Legal. De fato, é um cenário bastante desafiador para sobreviver com um cenário de juros de 15%. A gente viu em 2025 alguns eventos de crédito, algumas grandes empresas tendo que trazer para a mesa renegociações, né? Passando por reestruturações. A gente ainda vê esse movimento em alguns grandes grupos. Vemos oportunidades de voltar a ter acesso ao mercado de capitais, isso é, muitas dessas empresas que estão com alavancagem alta e sofrendo com esses juros altos, poderem vir a mercado fazer novas ofertas de ações para capturar, né, mais equity, que a gente chama, né? Fazer novas emissões de ações. A gente vê o mercado aberto e vê possibilidades aqui
acontecendo. A gente teve algumas operações aí ao longo dos últimos meses, não necessariamente de empresas que estavam nessa situação que eu mencionei, mas a gente começa a ver o mercado se abrindo para esse tipo de operação. Então, de fato, tem uma série de empresas grandes que estão passando por um momento de reestruturação para adequar o nível de dívida à realidade de juros. E o mercado de capitais, eu acho que vai auxiliar nessa transição. Importante mencionar, a gente teve um mercado de crédito muito pujante nos últimos anos. Sim. Muitas dessas empresas acessando o mercado de capitais, com spreads muito bons e com prazos muito bons. Então, o perfil da dívida dessas companhias, ele tá muito melhor do que já foi no passado. Eles conseguiram alongar bastante o pagamento, né, a amortização dessas dívidas. O que também ajuda muito nesse cenário e nessa espera pela queda de juros. Eu acho que só complementar, assim, sob a nossa ótica como investidor em ações, às vezes isso até é uma oportunidade, né? Sim. Porque às vezes as empresas precisam de recursos. Como o Rodrigo falou, o mercado de crédito está bem aberto assim, para as companhias, mas eventualmente, dependendo do nível de alavancagem, a única solução é chamar mais capital via ações, via equity. Fazer mais emissões. Fazer mais emissões. E para a gente, às vezes, é um momento muito bom de se investir na companhia, né? Se de fato for uma questão conjuntural, essa questão da alavancagem, um bom negócio, mas às vezes com um balanço inadequado, isso tende a ser um bom investimento, né? Se você tiver essa solução do balanço ao longo do tempo. E também tem outra oportunidade relevante, que é o seguinte. Boa parte das empresas listadas tem uma posição de balanço muito melhor do que as empresas não listadas e menores. Isso faz com que a gente tenha uma consolidação natural de alguns mercados. Né? Essas empresas elas consigam ganhar share num cenário como esse. Porque a gente começa a ver muitas empresas não listadas tendo mais problemas do que as empresas listadas. Por conta de alavancagem mais alta. Alavancagem mais alta, incapacidade de investimento e assim por diante. Até o spread de crédito, né? O spread de crédito que a Os gente... juros que elas pagam é muito mais alto que os juros que as empresas listadas pagam no acesso. Elas não fazem emissões, né? Exatamente. E a gente também vê oportunidades em alguns setores que grandes concorrentes estão com alavancagem alta. Porque num cenário como esse, essas empresas elas vão ter uma disciplina de preço, né, de precificação dos seus produtos, de crescimento, de agressividade comercial, muito maior do que num cenário de baixa alavancagem. Então, a gente também vê oportunidade em algumas empresas que estão bem posicionadas que competem com essas empresas que estão com uma certa dificuldade. Falando então sobre isso, talvez essa seja uma pergunta que vocês não tenham uma resposta tão exata, mas vocês acham que em algum momento a gente volta à nossa onda de IPOs que a gente viu há muitos anos atrás? A gente está louco para isso acontecer. Mas assim, o que acontece? A gente começa a ver algumas movimentações de algumas boas empresas vindo ao mercado. Algumas operações não no mercado brasileiro, no mercado americano. Provavelmente aí nos próximos meses a gente deve ter novas operações aí sim no mercado brasileiro. Então a gente começa a ver uma movimentação que abre espaço aqui para o mercado de IPOs. Ainda é cedo para afirmar que a gente vai voltar a ter um movimento que a gente teve lá atrás. Eu acho que dificilmente isso vai chegar tão rápido, né? A gente teve uma onda quase muito 20 intensa. anos atrás, né? Não, até menos do que isso. Em 2020, 2021, também a gente teve uma um onda. fluxo muito grande. Assim, era algo que nos onerava, né? A gente tinha que selecionar as empresas que a gente achava que tinha potencial para aprofundar aqui a nossa análise, enfim. Não acho que a gente vai voltar para 2020 e 2021. Mas a gente começa a ver uns sinais que favorecem a abertura de capital. Não só aqui, como no mundo. Né? No mercado americano, a gente também teve uma seca. Né? Uma seca de IPOs. E a gente começa a ver isso mudando, principalmente agora nesse início de ano. A gente teve a listagem do PicPay em janeiro, que é uma empresa brasileira, mas foi listada lá fora. A gente está no processo de listagem do Agibank, que é uma outra fintech também no mercado americano. E a gente começa a ver algumas oportunidades sendo discutidas no mercado brasileiro, né, que são boas empresas que a gente acha que tem o potencial de conseguirem ser listadas.
Mas eu acho assim, um ciclo mais pungente depende também muito do nível de juros, né? Assim, a política sim. monetária bate muito aí, né? Tanto que a gente olha esse Foi o ciclo... que aconteceu em 2020. Foi o que aconteceu em 2021, né? Se não à toa, as empresas de certa maneira olharam e falaram, pô, aqui tem um acesso a capital barato, porque o juro estava muito baixo, nível de valuation da bolsa também muito lá em cima, né? Então, acho que a política monetária é super importante aí, né? Também para ter essa retomada dos IPOs, porque como o Rodrigo comentou antes, o fluxo que a gente está vendo hoje na bolsa é essencialmente de estrangeiro. Sim. E estrangeiro, quando ele vai olhar IPO, ele tem preferência pelos tickets maiores, né? São operações maiores. Agora, um ciclo de IPO, às vezes com companhias um pouco menores, precisa do local participar dessas operações, e hoje o local está, como a gente falou, né? O juro muito alto, o investidor local na média está um pouco fora de bolsa, né? E também tem a questão de a gente conseguir enxergar outras oportunidades, não só em ações, mas em fundos imobiliários, em ETFs, que são os fundos passivos listados em bolsa, os fundos que seguem os índices, né? E as BDRs, que são os Brazilian Depositary Receipts, que são os recibos de empresas estrangeiras que são listados no Brasil, e outros tantos instrumentos na bolsa. E o que vocês acham que é o papel, talvez também adicionando o papel das ações e desses outros instrumentos no portfólio dos brasileiros, e quando que, além dos juros cair, quando que vocês acham que a gente realmente vai ver um posicionamento estrutural relevante de bolsa nas carteiras dos investidores brasileiros, das pessoas físicas principalmente? Eu acho que a gente pode começar do final, né? Que é, para a gente ter uma movimentação dos investidores para a renda variável, eles precisam ter uma visibilidade de que os retornos eles vão ser acima da renda fixa. E hoje o retorno da renda fixa está bastante atrativo, né? A gente tem um nível de juro real relevante. Então, tudo isso para dizer que, primeiro, a gente precisa ter um movimento de queda de juros. O investidor entender que, de fato, a gente vai ter para frente retornos na renda fixa menores do que a gente teve nos últimos 24 meses. Então, de fato, a gente tem que ver esse movimento. Eu acho que o fato da Bolsa ter performado muito bem nos últimos 12 meses... só para dar um exemplo, a gente tem produtos aqui nossos que estão subindo 62% nos últimos 12 meses, que é uma valorização expressiva. O investidor ele começa a entender que tudo aquilo que a gente vinha falando de valuation, de cenário global, ele, de fato, ele vem se concretizando. Indo para outros ativos. Parte de fundo imobiliário, a gente segue vendo algumas boas oportunidades. Na nossa visão, as oportunidades elas estão mais concentradas no que a gente chama dos fundos de tijolo, né, que são os fundos que têm ativos reais. O mercado de escritório bastante pujante, com uma demanda que supera ali a oferta, principalmente em regiões específicas. É claro que a gente sempre vai ter exceção de algumas regiões mais distantes que tem ali uma dinâmica de oferta e demanda pior. Mas a gente vê ali uma dinâmica de oferta e demanda que deve trazer reajustes bastante positivos, olhando ali para frente. Ativos que são listados, que têm um desconto substancial em relação ao seu valor de mercado, de fato. Isso a gente captura por transações recentes no mercado privado. Tá. Então, quando a gente compara transações do mercado privado versus alguns ativos listados, a gente vê uma discrepância muito grande. Mercado de galpões, principalmente nos raios mais próximos, né, próximos aos centros, também uma demanda que supera muito a oferta. Então, a gente está vendo uma série de reajustes de aluguéis que favorecem esse investimento, e também ativos bastante subvalorizados, né? Então, nessa parte de fundo imobiliário, a gente continua vendo oportunidade, principalmente nesses ativos reais. Na parte de BDR, né, que envolve ali, eu vou generalizar aqui para investimento fora do Brasil, né, investimento estrangeiro, principalmente ali mercado americano, que é o relevante. Na nossa visão, é um veículo que compõe muito bem dentro do portfólio do cliente, porque ele tem uma correlação muitas vezes negativa com a performance dos ativos aqui no Brasil. Né?
Nem sempre isso é verdade, mas muitas vezes isso é verdade. E é importante dentro da diversificação do portfólio do cliente. A gente continua vendo um cenário positivo para a Bolsa Americana. Como eu falei lá atrás, a gente tem um cenário de corte de juros combinado com um pouso suave, que é basicamente uma desaceleração da economia sem a entrada da recessão, que é um cenário... Cresce menos, né? Exatamente, um crescimento menor, mas não em recessão, que é um cenário muito positivo para ativos de risco. Então, a gente acredita que isso vai acontecer lá também. Tudo que eu falei aqui do ano passado, a Bolsa lá subiu 18%. Não subiu 51% igual ao Brasil, mas subiu seus 18%. Também não é ruim, é bem bom. Exato, inclusive. Exatamente. E quando a gente vai olhar a principal temática, que é a parte ali de inteligência artificial, a gente continua otimista com o tema. Em geral, a gente acredita que o mercado ele vem precificando o risco já de a gente ter um crescimento menor à frente, principalmente por gargalos específicos da cadeia de suprimentos, né? Então, a gente tem uma série de gargalos ali como energia, infraestrutura e assim por diante. Chips, exatamente. Memórias, a gente viu o preço de memória subindo bastante nos últimos meses e os metais também subindo bastante, principalmente em 2026. Mas, dito isso, a gente acredita que os preços eles seguem atrativos e a gente vislumbra empresas que estão bem posicionadas, com bons retornos e com possibilidade ali de valorização. É claro que, dado esse cenário de dólar mais fraco, a gente está mais otimista com o mercado brasileiro do que o mercado americano. Mas ele tem esse fator de compor o portfólio importante. Tá ótimo. Já caminhando para o final, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a nossa área de renda variável na Bradesco Asset. O Rodrigo comentou que a gente teve um fundo que se valorizou 62% ano passado. E como é que está o posicionamento dos portfólios atuais? Bruno, se você quiser comentar sobre o posicionamento dos fundos que você faz gestão, quais são os temas e setores que você tem alocado mais, prestado mais atenção, além dos temas que você já comentou? Basicamente, o que a gente tem, né? Então, a gente tem um time de gestores e um time de analistas. Esse time de analistas, hoje são 7 analistas, estão divididos setorialmente. Então, um analista que olha varejo, outro olha commodities, assim por diante. A gente tem uma pessoa, né, que até é uma decisão muito boa que a gente tomou há 2 anos atrás, foi pegar um desses analistas e colocar ele dedicado a olhar empresas fora do Brasil, principalmente a parte de tecnologia. Isso acho que foi muito importante para os fundos e mesmo quando a gente não investiu nessas empresas, até para a gente, do ponto de vista de estudo, de entender o que estava acontecendo, acho que foi muito importante. Então, acho que é assim que funciona o time de análise. No time de gestão, a gente tem um grupo de gestores, onde cada gestor é dedicado a um certo mandato, a um certo fundo. E aí é super importante porque o gestor, na verdade, aquele fundo, aquele mandato é a cozinha dele, né? O produto dele. Ele é avaliado, né? Toda a parte de remuneração do gestor está alinhado à criação de valor naquele fundo, né? Ao que ele gerou de valor para os seus cotistas. A gente tem alguns comitês, né? Seja para a gente discutir casos específicos. Então, toda terça-feira, por exemplo, a gente tem uma discussão, a gente vai discutir geralmente uma certa empresa ou algum setor. E aí, todo esse time que eu falei, né, os 7 analistas, mas todos os gestores, a gente vai para uma sala, discute esse caso, essa empresa. E é importante porque aí nessa hora meio que não tem muito hierarquia, não importa muito. Às vezes a gente está discutindo uma empresa do setor elétrico, mas o analista de varejo tem algum insight interessante e aquilo é comentado, é estudado. Ele é muito uma cabeça de fato de estudo, né? A gente entende muito que ao longo do tempo, para você criar valor, né, investindo nas empresas, o mercado que a gente trabalha é um mercado muito, muito competitivo. Aqui no Brasil, então, né, que a gente tem pouca empresa listada proporcional à quantidade de gestoras que tem no país. Então, a gente acha que é super importante você ter esse viés, né, de você estudar, entender bem a companhia. Um pouco de cabelo branco também ajuda, porque, como eu falei, às vezes você cai em armadilhas que você já viu no passado. À medida que você tem um pouco mais de experiência, você já consegue fugir um pouco desses erros.
E eu acho que é super importante essa parte, né? Esse livro aberto, assim, onde todo mundo pode dar os seus palpites. Óbvio que a decisão final é do gestor de cada portfólio. Que ele decide o quanto ele vai comprar e qual que ele vai comprar. Exatamente. Isso é uma parte super importante, assim, na minha opinião, né? Porque uma vez que você tem algumas dessas reuniões de tese que a gente discute e que às vezes a conclusão é um pouco muito rápida e consensuada, assim, quando a gente vê às vezes uma oportunidade muito boa de investir ou eventualmente de ficar fora. Mas uma vez que você decidir, beleza, faz sentido eu investir isso no meu portfólio, o tamanho da posição é super importante, né? E como que essa posição vai compor com outras posições que você tem no portfólio. Então é por isso que a gente aqui dá muito valor para essa independência entre os diferentes gestores. E eu acho que vale mencionar, o Bruno comentou dos mandatos. Cada fundo tem a sua característica. Então, a gente vai ter os fundos temáticos que o Bruno faz gestão. Ele vai ter lá ali o fundo de dividendos. Ele vai ter o fundo Small Caps. A gente vai ter o nosso fundo Long and Short, que faz compra e venda, né? Ele pode ficar comprado e vendido em ações, né? Muitas vezes a gente tem um caso que funciona para um fundo que talvez não funcione para o outro, né? Quando o investidor ele investe num fundo de ações, ele está indiretamente virando sócio de empresas. Sim. Que são basicamente negócios. Então, poxa, nosso grande objetivo lá é selecionar bons negócios. Uhum. E como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente vai olhar algumas características. A gente vai entender como é que é a alocação de capital dessa companhia. Uhum. Ela tem entregado retornos nessa alocação de capital? Quais são as vantagens competitivas dessa companhia? Como é que ela está posicionada no mercado? Quais são as oportunidades de crescimento? Uhum. E muitas vezes a empresa ela tem um retorno elevado, mas ele é sustentável ao longo prazo? Como é que é o management dessa companhia? Qual que é o track record? As equipes, né? Exatamente. Vocês são muito próximos, né? As equipes. Ótimo ponto. A gente tem um contato muito grande com o CEO das empresas, CFOs. O trabalho de campo ele é muito relevante nessa análise qualitativa e fundamentalista que eu comentei anteriormente. Então, poxa, se eu só ouvir o CEO ou a empresa, eu vou estar totalmente enviesado. Eu preciso buscar outras fontes de informação. Como é que a gente faz isso? A gente tem um trabalho de campo grande, que é visitar concorrente. Visitam mesmo, porque eu sempre ouço os analistas falando das visitas deles, que eles foram nas fazendas, nas usinas, etc. Exato. A gente, o analista de commodities vai para a China entender a dinâmica de oferta e demanda da commodity. Isso é importante, ele está lá. E um pouco fora do padrão, né? Que é, vou visitar a franquia, vou visitar o cliente, vou visitar... Concorrente. Vou tentar achar maneiras de ter dados alternativos que me ajudem a tomada de decisão, né? Então, vou monitorar ali preço de carro usado para companhias específicas e assim por diante. Então, dado isso, a gente vai selecionar os bons negócios bem geridos. Uhum. A partir daí, a gente vai entender, como é que é o preço da ação desse bom negócio listado? E quais são as assimetrias que existem ali? É claro, a gente tem uma série de processos para isso funcionar. Reuniões, discussões e assim por diante. O time da Bram também é importante, né? A gente tem uma sinergia com outras áreas da asset. Então, a área de crédito, a gente tem uma sinergia importante. A área macro, uma sinergia importante. O banco como um todo, uma sinergia importante. Que nos ajudam aí nesses inputs. Muito bom. E a gente agora está encerrando a nossa conversa e depois de muitos insights, a gente tem a tradição de pedir uma dica cultural. Acho que o Rodrigo vai achar que é a pergunta mais difícil da nossa conversa hoje, né? Eu tenho uma dica cultural também, faz tempo que eu não dou. Bruno, você quer começar? Então, não sei se alguém aqui já sugeriu o Chesterton, que é um escritor que eu gosto bastante. Ele é um escritor inglês. E ele tem até para fugir um pouco aqui da temática, né? A gente falou muito de mercado, assim, o Chesterton escreveu sobre várias coisas, nenhuma delas que eu saiba sobre mercado. Uhum. E ele tem uma produção bem vasta, assim, como eu falei, né? Chesterton ele tem uma série, né, sobre um personagem que é um
uma espécie de um padre, mistura de um padre com Sherlock Holmes, assim, que é uma série bem interessante, chama Father Brown. Tem outras produções, ele escreveu biografias muito interessantes, também tem uma biografia muito boa dele que eu li já faz um tempo já, que é a biografia de São Francisco de Assis, que é bem interessante. Escreveu sobre religião, escreveu sobre alguns debates filosóficos. Ele escrevia no jornal na Inglaterra, e ele era um cara curioso, assim, quando ele começava, ele escrevia uma certa ideia, ou lia uma ideia de alguém no jornal, ele ia lá e escrevia uma crônica meio que retrucando aquela ideia, né? Então ele gostava muito de debate e às vezes até gerava alguns livros, assim. Então ele escreveu livros sobre tudo. Tem um livro sobre divórcio, sobre uma série de coisas. Ele tem uma produção muito vasta. E como eu acho que é um escritor talvez não muito conhecido, então a minha sugestão é o Chesterton. Muito bom. Rodrigo? A gente faz muito podcast, né? Então, normalmente, eu vou tentar aqui trazer coisas que eu não falei nos últimos. A gente acaba lendo muita coisa de mercado, então eu vou sugerir parte aqui de mercado e depois algo mais leve, né? Então, existe um livro que reúne as cartas do Buffett. Eu acho que é uma boa leitura, eu acho que resume bem a filosofia dele e traz bastante conhecimento para o dia a dia e não só em relação ao mercado, mas em relação a empresas em geral, né? Negócios. A série Market Wizards também para quem nunca leu e gosta de mercado financeiro, vale muito a pena. Ele basicamente vai entrevistar os traders que têm performance relevante no mercado americano. E aí entender, poxa, como é que é a história de cada um, como cada um ganha dinheiro, quais são as principais lições e assim por diante. Uhum. Do lado mais lazer, tem um filme que eu assisti não tão recente, mas é o Fórmula 1. Ah, sim. Que tá no Apple TV. Uhum. Putz, é muito legal. Muito legal. Quem gosta de Fórmula 1 tem que assistir. Não que eu goste tanto de Fórmula 1, mas é bem legal. Então vale a pena. Muito bom. E a minha dica hoje vai para os papais e mamães de crianças pequenas. Eu levei meu filho recentemente no Teatro da Bluey. E recomendo muito o Teatro da Bluey, acho que nem está mais em cartaz, mas se voltar vale muito a pena. E o desenho Bluey também, foi o desenho mais assistido, com maior audiência de streaming nos Estados Unidos em 2025 e 2024. O mais assistido, assim, no mundo inteiro também. Ele faz muito sucesso e é realmente uma lição ótima para os pais e para as crianças, não vicia, muito bom. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com o Rodrigo Santoro, Head de Renda Variável do Bradesco, da Bradesco Asset. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado a você, já foi um prazer. E eu também agradeço você, Bruno Lima, gestor de fundos temáticos de renda variável da Bradesco Asset. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado pelo papo. Foi muito bom, muito produtivo. E você pode conferir o Insights em vídeo no YouTube do Bradesco ou na sua plataforma de podcast preferida. Tchau, até o próximo!